Olá, pessoal que estava aí na sala de espera, esperando a gente começar. Começamos. Eu sou a Silvia Bassi, publisher da The Shift, dou as boas-vindas a vocês, todos e todas aí que estão aí nos acompanhando. A gente hoje vai ter uma conversa muito bacana, né? Como vocês já viram lá no roteiro. E aí, essa conversa é justamente o crescimento explosivo da IA, né? Apresentando para os líderes empresariais tanto oportunidades extraordinárias quanto novos desafios estratégicos. Aí vamos lá, boa notícia. A gente chega ao final de 2025 bem diferente do estado de hype que marcou os anos anteriores com a chegada da IA generativa. Mas toda boa notícia tem a sua carga de responsabilidade, né? Tem muito trabalho para fazer. O relatório CIO Sentiment Study da EY indica que, embora 94% de CIOs vejam a IA como prioridade, só 34% conseguem perceber resultados tangíveis. Resultado tangível talvez seja a palavra mágica que vem por aí em 2026, né? Em 2026, aí a agêntica vai ter mais um componente na equação, né? Ela entra nessa equação já trazendo muito mais carga de responsabilidade. A gente entra numa fase de implementação dos projetos, execução e captura do valor tangível da tecnologia para o negócio. Para que a transformação seja positiva, e essa daqui é a crença das pessoas que estão comigo aqui nessa conversa, é preciso priorizar os princípios da IA responsável e a centralidade nas pessoas. E aí, governança e regulação passam a ser componentes intrínsecos de qualquer projeto. Em um documento recente, que identifica 4 cenários distintos de como a IA pode remodelar as empresas até 2030, a UI faz uma pergunta-chave: seremos nós a comandar o futuro da IA ou vamos ser comandados por ela? Para falar sobre isso tudo, não vou enrolar vocês muito mais do que eu já falei. é, a gente convidou o Andrei Graça, líder da prática de IA e Data da UI, a Bob Izar, sócia de Digital Engineering da UI, e o Juliano Mendonça, que é Head de Artificial Intelligence e Data Science da Embraer. Gente, super obrigado pela presença de vocês. Antes de eu começar essa entrevista, essa conversa, eu queria dar um recado para quem está nos acompanhando, quem está aqui na audiência. Perguntas são extremamente bem-vindas. Usem o botão de Q&A, eu vou ficar monitorando. Enviem suas dúvidas e comentários que a gente vai endereçando ao longo da conversa, tá, pessoal? A ideia é que essa conversa vá até às 11 da manhã. Então, para começar, primeiro, super obrigado de novo. Eu queria jogar uma pergunta aqui no ringue coletiva. Eu citei na abertura o documento publicado pela UI que desenha esses 4 futuros possíveis para a IA até 2030. Eles vão do total controle humano sobre a tecnologia até uma autonomia tecnológica crescente, dominante e preocupante. Como é que vocês veem as empresas se posicionando hoje nessa curva entre controle e dependência? O que que separa as companhias que capturam valor daquelas que ainda estão patinando no hype? Aí, Andrei, você pode começar? Claro, obrigado. Antes de começar aqui, Silvia, muito obrigado pelo convite, The Shift. Juliano, muito obrigado por estar aqui conosco também para contar um pouquinho das histórias aí da Embraer. E Bob, minha sócia também, obrigado, a gente está sempre junto. Muito legal estar aqui. Bom dia, pessoal de casa que está aí nos assistindo no escritório. Eu sou o Andrei Graça, né? Então, como a Silvia me apresentou, eu lidero aqui a prática de inteligência artificial e dados para a UI e venho ajudando nessa agenda de transformação aí nas principais empresas nacionais e internacionais aqui no âmbito de Latam, né, Brasil. Mas bacana. Ô Silvio, eu acho que a gente não. Quando esse estudo que a UI lançou, For Features, é super bacana. Quem tiver curiosidade pode buscar aí na internet. São cenários, né? Cenários que não são previsões, né? Tem um disclaimer, não são previsões que a gente está fazendo, mas a gente coloca cenários futuros de que pode acontecer. Por exemplo, tem uma concentração, por exemplo, da inteligência artificial nos big players de tecnologia. E aí a gente ficar um pouco refém dessa turma. Também tem aqueles que você vai ter um ambiente regulatório muito pesado, que você vai ter muita dificuldade de caminhar com a inteligência artificial. Então, esses futuros, ele tenta fazer com que as empresas, os empresários, os executivos possam pensar em cenários, né? Até para que ele possa ter uma jornada um pouco mais robusta e holística, mas olhando também o que pode vir no futuro.
né? Então, é um instrumento para ajudar esses executivos a traçar a melhor estratégia, porque a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo agora é de criar uma governança, criar uma estruturação importante, né? E hoje, a gente não pode falar de inteligência artificial sem pensar em dados, né? E muitas Uhum, empresas não têm um dado preparado ainda, não têm um dado governado, né? Então, como é que ele vai partir para uma jornada de inteligência artificial generativa, sem ter o dado mínimo ali, né? Estandarizado, padronizado? Então, tem diversos blockers que a gente vê, que a gente consegue enxergar, né? E aí a gente vai falar também um pouquinho que a UI globalmente ela se transformou, né? Ela vem fazendo uma transformação desde 2017, a transformação digital, e quando veio o LLM, o GPT, quando foi lançado, a gente acelerou mais ainda, né, os nossos investimentos para entrar nessa jornada com muito vigor, né? E aí a gente apostou muito em dados, apostamos em tecnologia. Você precisa criar uma fundação tecnológica muito importante, avançada. Você tem um ecossistema também de parceiros, né? Porque você não faz nada sozinho, né? Então, uhum, quando o ChatGPT veio, a gente colocou mais grana e tivemos investimento. Essa é uma informação pública. A UI investiu 1,4 bilhões de dólares mundialmente, né? É uma empresa muito grande, né? São mais de 400 mil funcionários. Investimento pesado, onde que você tem aquisições de empresas, treinamento, capacitação, onde você coloca toda uma infraestrutura, uma tecnologia avançada. A gente lançou um programa que é, inclusive, que está aqui atrás de mim, que é o UI.NI, e com isso a gente vem, com todo esse nosso aprendizado, porque fomos o cliente zero de nós mesmos, a gente agora vem ajudando os clientes nos atalhos, né, nos desafios que a gente passou. Então a gente também tem a nossa própria experiência para levar para ajudar os nossos clientes, né? Então eu vou uhum. dar uma pausa por aqui só para a gente ouvir também um pouquinho aí a Bob e o Juliano também. Passa a Tá palavra para você. ótimo. Maravilha, Andrei. É bem lembrado, vocês foram cliente zero de vocês mesmos, né? Nesse processo todo, que eu acho uma história muito bacaninha. E depois a gente compartilha com vocês um link para conhecer um pouco melhor isso aí. Juliano, vocês estão, obviamente, investindo e entendendo todo esse processo, porque assim, é só a ponta de um iceberg que continua se formando embaixo, né? Conta um pouco como é que você enxerga esse cenário. Claro, em primeiro lugar, eu também queria agradecer muito ao convite, tanto a você, Silvia, quanto ao pessoal da UI, e desejar um bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo. E eu vou ter sempre aqui uma abordagem bem prática, né, de quem tem orçamentos limitados e prazos apertados, eh, e tem que trazer a inteligência artificial como algo para nos ajudar, né? Eu concordo muito com as visões de futuro, né? Mas para a gente pensar como trazer isso para a empresa, eu gosto muito de começar olhando para trás, olhando para o passado, né? Porque isso nos ajuda a desmistificar a tecnologia, que esse nome inteligência artificial é um nome muito imponente, é um nome que a gente associa muito até à ficção científica, né? Então é bom a gente olhar para trás para a gente tirar a tecnologia do pedestal e poder tratá-la como que ela é, uma ferramenta, né? Inteligência Uhum, artificial é uma tecnologia muito antiga, até as técnicas que a gente usa hoje nas ferramentas mais modernas vêm de conhecimento que foi gerado alguns há 50, 40 anos atrás e que passou por períodos de aceleração e estagnação. Hoje a gente vive um período de grande aceleração, motivado por uma grande disponibilidade de dados, né? Hoje, com a internet, a gente tem muitos dados disponíveis no mundo e a gente teve uma redução drástica no custo de processamento desses dados. Então, tem muito dado, é mais barato processar esses dados, isso permite pegar aquelas técnicas que são muito antigas e usá-las numa escala sem precedentes para fazer aquilo que a inteligência artificial faz bem, que é falar o quanto duas coisas são parecidas, e com isso ela consegue encontrar padrões, fazer estimativas e fazer agrupamentos. Quando a gente olha a tecnologia por esse prisma, a gente vê, é uma ferramenta. Então, é algo para a gente usar para resolver problemas. E nós precisamos ter as condições para usá-las bem. E aí o Andrei já pegou boa parte do que eu ia falar, que as empresas têm que olhar para os dados, né? Não existe IA boa com dados ruins. Você tem que ter os uhum, dados de boa qualidade, governados, bem integrados e sem silos. Uma vez que você tenha dados e você tenha a segunda parte da equação, que são pessoas,
capacitar, com competência e capacidade para trabalhar bem esses dados, aí podemos pegar essa ferramenta e aí falta olhar o quê? Problemas para resolver. O valor vem de você entender quais são seus problemas, quais são suas necessidades e para quais problemas que a ferramenta vai servir. Isso permite um uso mais pé no chão, mais pragmático, e a gente lembrar que a gente tem que evoluir aos poucos, né? A gente dá o próximo passo depois que a gente provou o valor do passo anterior. Essa é a minha visão bem resumida de como eu enxergo esse ponto. Bem legal. Sobre essa coisa do dado ruim, traz resposta ruim, tem o acrônimo GIGO, né? Garbage in, garbage out, né? Exato. Exato. Na dúvida, lembrem do GIGO, né? É mais ou menos isso. Bob, conta como é que está essa sua visão aí, que você tem um outro ponto de vista também. Bom dia também obrigada, Silvia e The Shift, pelo convite, né? Obrigada, Juliano, também de estar aqui com a gente. Eu ouvi bastante, né, falar de dados, que a inteligência artificial é uma ferramenta, concordo com tudo isso, mas eu sempre gosto de focar que sem as pessoas a gente usa bem ou mal essas ferramentas disponíveis, né? Então, hoje a gente tem o kit do super-herói do 007 totalmente disponível, né? Eu falo, se a gente olhar 10 anos atrás, eu não tinha nada disso. Hoje eu tenho óculos com câmera, relógio, simulador, então tem muitas possibilidades. Mas as empresas, né, e eu sou muito fã de estudar inovação também, então a gente vê que as empresas, né, que têm sido bem-sucedidas, né, no mundo tão acelerado, eu ouvi a palavra aqui, aceleração, várias vezes aí do Juliano e do Andrei, são aquelas que investem numa cultura digital. Tá. E aí, como boa filha de professora de português, né, eu gosto de desmembrar as palavras. O que é uma cultura, né? Cultura é uma série de comportamentos regido por normas e políticas. Então, uma empresa, né, uma sociedade, uma organização, ela define normas políticas para direcionar, né, os objetivos, mas são os comportamentos dos líderes que vão determinar a cultura. Então, não adianta nada um líder falar de precisamos ser digital se ele mesmo não usa essas ferramentas do 007, né? Ele tem que dar o exemplo, porque é o líder que inspira e direciona. Então, partindo ali da cultura, é isso. E o que é o digital, né? Então, o digital é a gente entender o que esses direcionadores, essas normas, e pensar em 4 pilares, né? Então, o que eu posso automatizar que traria mais eficiência aqui para a minha empresa? O que eu posso digitalizar? Digitalizar é mudar a forma, né? Eu incluo ali um produto digital e mudo a forma como eu me relaciono com o meu cliente, com o meu stakeholder, com o ecossistema, né? O que eu posso personalizar do meu produto? Então, quando vai um Neymar ali comprar o jatinho da Embraer, ele quer lá a maçaneta amarela, ele quer... Então, eu tenho que estar preparada para personalizar. E como que essas ferramentas me ajudam a distribuir melhor? Então, no mundo globalizado, né, hoje eu consigo atingir em escala se eu estiver preparado para isso. Então, a cultura digital é essa combinação de comportamentos que vão ensinar as pessoas, né, e permitir experimentação. Então, as empresas têm que ter parte de apetite a risco para permitir que as pessoas testem pequeno, provem valor e aí adotem essas ferramentas, falar, putz, e aí eu saio do hype, né? Porque aí eu falo, a partir do momento que eu testei, essa ferramenta faz sentido para mim. Essa outra, talvez não agora, né? Porque tudo custa dinheiro e custa tempo. Então, é sempre esse equilíbrio, né, daquilo que faz sentido. Então, assim, só não esquecer, né, que essa cultura digital é que vai permitir essa adoção ali, aceleração responsável da adoção da tecnologia. E, Bob, fazendo um comentário, desculpa, Silvia, Imagina, para fala. fazer só um comentário, né? Esse é um dos fatores, a gente viu, acho que todo mundo deve ter lido aí, né? O Gartner trazendo, o MIT, falando que os projetos falham, aí trouxe Eu aquele, ia falar isso. né, alvoroço danado.
E assim, esse que a Bob trouxe, ele é um dos pilares que falham, que as pessoas não fazem essas ligações, não fazem o change man, não fazem esse aculturamento, esse letramento, né? Então, a Bob foi muito precisa aí no comentário dela. Eu concordo. Eu ia mencionar justamente o que você mencionou agora, mas não só isso. A questão, nesse momento, cada líder de empresa, cada C-level tem que se responsabilizar pelo seu próprio letramento digital também, porque senão ele não vai conseguir decidir. Né? Eu Exato. acho que essa é uma questão que é fundamental. Acho que você Para eu dar levantou. clareza, né? É isso. Como é que um Porque as board vai conseguir principais recomendar? as principais motivos de falhas, né, de usar as ferramentas de forma adequada ali, é resistência à mudança. Então, se eu não entendo o benefício da capa do Harry Potter, eu não quero essa capa, entendeu? Já estou aqui, não preciso dela. E falta de estratégia clara, que é um pouco isso que você trouxe, né, Silvia? Então, não adianta eu ter um monte de política, um monte de norma, falar que eu preciso disso, se eu não explicar para quê, né? Então, Uhum. essa clareza é muito importante. Boa. Bom, mas a gente está num terreno que a IA ela muda muita coisa, né? Isso vale desde que a gente começou a discutir transformação digital, sei lá, 20 anos atrás, até agora, mas a IA traz alguns elementos. E aí, André, eu queria trazer para a mesa essa questão da IA responsável by design, né? Porque não é só a tecnologia, mas ela precisa de um modelo de governança desde a origem, que tem que combinar ética, compliance, aceleração de valor. O que é inegociável? Se a empresa está se preparando para fazer essa jornada de IA, o que é inegociável nesse framework? Como é que você precisa olhar isso? É legal. Esse é um dos outros pilares aí que esses estudos estão trazendo, porque os projetos falham, né? A falta de Uhum. governança. A gente sabe que o caminho do sucesso de fazer a transformação não é muito claro, né? Não é muito definido. Mas quando a gente olha para grandes corporações, a gente sabe que um dos aspectos que é fundamental, além desse que a Bob comentou, né? De pessoas, aculturamento, tudo isso, desenvolvimento, dados que a gente comentou, o Juliano fez questão também de falar aqui, são premissas importantes, mas também por conta da Generative AI, ela tem um componente que é o termo técnico que fala de alucinação, né? O algoritmo ele foi feito para gerar coisas. Então, se tem uma coisa que ele não aprendeu, vamos dizer assim, ele vai inventar alguma coisa, né? Então, a gente precisa criar os guardrails desde o início, por isso que a gente fala by design. E aí eu vou aprofundar um pouco mais, tá? Mas aí eu queria trazer outros elementos que são importantes, né? Eu vou dar uma mergulhada nesse índice, no Confidence Index, que o nome que a gente chama, né? Que ele faz gestão de riscos, ele olha a confiança de cada produto, eu vou explicar um pouquinho mais. Mas a gente tem outros 3 pilares, que aí é o aprendizado que a gente comentou, né? Aqui no início da nossa própria transformação, a gente gerou 4 grandes métodos, frames, para ajudar as empresas. Um deles, né, a gente tem que saber o nosso estágio de maturidade. Como é que está a minha prontidão hoje? Não Uhum. só em tecnologia, mas olhando pessoas, olhando jurídico, olhando experiência com os usuários, com o cliente, olhando várias dimensões, para eu entender, de fato, qual que é o meu desafio para eu gerar um roadmap para que eu possa ir me adequando e fazendo os investimentos corretos. Então, é importante você ter esse raio-x da sua empresa, porque você vai ter áreas que vão estar com uma evolução, com projetos mais evoluídos de inteligência artificial, mas é uma coisa mais silo, mas ela tem já lá um componente, então você precisa ter essa visão mais holística da empresa. O segundo ponto, ô Silvia, é você saber que o ROI é mais alongado, é um investimento mais pesado, mais alto para você entrar nessa Uhum. transformação. Então você precisa fazer descobertas dos casos de uso que vão mexer o ponteiro, sabe? Porque a gente sempre quando Certo. pensa em transformação, fala assim, vamos reduzir headcount, a eficiência vai ser assim. Não. A gente recomenda que as empresas olhem onde estão os seus principais custos, suas principais fortalezas financeiras, para que ali façam um mergulho de especialistas para entender quais são os casos de uso que podem ser aplicados com inteligência artificial, para que você tenha um valor para o negócio, que você tenha um retorno e que esse retorno acaba sendo o seu autofinanciamento aí para o futuro. Quando a UI fez o próprio projeto de transformação,
a gente levantou 20 casos de uso globais que trariam um retorno muito maior do que aquele 1,4 bi de investimento, né? Então, você tem que ter esse ROI. Aí eu tenho o outro, que é a parte que a Bob já comentou, que é você fazer toda a educação, letramento, upskilling, reskilling. Não é só tecnologia que vai entregar a inteligência artificial, a democratização, né, é um papel importante de você dar liberdade aí para as áreas de negócio para que elas desafoguem a TI, né? Existe uma métrica aí dizendo que o número de demanda das áreas de negócio é 5 vezes maior do que a capacidade da TI em responder, né? E aí, agora mergulhando um pouco, né, na parte da governança, você precisa fazer entregas confiáveis, né? Você precisa permitir confiança nos dados, nos seus modelos, na parte de privacidade. Então, aqui já é um capítulo um pouco mais profundo, que ele pega até a parte da regulação. E aí a gente sabe que na União Europeia já foi feito, né, já entrou em vigor. É claro que ela está entrando, ano a ano, ela vai entrando as novas obrigações, e aonde que ela traz implicações que vão fazer com que as empresas tenham que se adequar, né? E aqui no Brasil, o nosso projeto de lei também, desculpa, que é a PL, né, que está sendo tramitada, ela traz também uma, um arcabouço de objetivos que as empresas vão precisar se adequar. Por exemplo, ela vai criar uma nova função, do jeito que está escrita a PL, claro que ela pode ser mudada, ela já foi aprovada pelo Senado, ela está no Congresso, enfim, está tramitando. Pode sofrer uma alteração ou outra, mas hoje o que está escrito lá na PL, ela fala, por exemplo, de proibir sistemas que forem classificados como risco excessivo, né? E você tem lá os mecanismos para fazer essa classificação. Então, se você criou um produto e você não se atentou isso lá no início da concepção dele, se você já não fez uma visão de risco, na hora que você colocar isso em produção, você pode ser vistoriado, né? O governo pode ir lá e te perguntar sobre isso, e ele mandar você desligar aquele projeto, aquele sistema. Então, imagina né, o desperdício de dinheiro que você teve aqui. Você vai ter que estabelecer uma governança, né, para poder cumprir essa regulação junto com o governo. Você vai ter que criar, definir os critérios de responsabilidade civil para os agentes de inteligência artificial, enfim, tem que garantir os direitos individuais. A lei ela é bem robusta, né? Então as empresas elas vão ter que se adequar, né? Então é muito importante esse tema, ô Silva, porque você tem que tratar aí os princípios, né? Aqui na UI a gente tem 9 princípios da inteligência artificial, que tudo que está em torno disso a gente leva em consideração, né? Que é desde a parte por exemplo, da justiça, do uso ético da informação, da confiabilidade, da segurança, da inclusão, da sustentabilidade. A gente tem 9, né? Então, cada um deles, ele trata justamente para te trazer a transparência do uso daquela inteligência artificial. Aqui na UI, por exemplo, a gente já tem um sistema de avaliação de riscos para cada modelo que a gente for desenvolver, ou que a gente for adquirir, ou que a gente for até, inclusive, desenvolver para algum cliente. Então, a gente passa por um critério, por um checklist, e esse checklist, no final, nos traz à luz o grau de confiança que a gente tem com aquele produto, o grau de exposição, quais são né, se você tem um risco eminente ali, quais são os mitigadores que você vai trazer de contrapartida. Então, a gente já tem isso, por exemplo, sistematicamente em sistemas com alçadas, com aprovações, porque a gente já se adequou nisso, né? Então, quando a gente fala de confiança, né, a governança by design, é isso, é você ter processos robustos, controles, monitoramento, para que você tenha a tranquilidade de que aquele produto ele vai evitar, né, sei lá, o problema ético, um viés, né? Porque a gente sabe que esses algoritmos foram treinados na internet cheio de vieses, né? Sim. Então é muito importante criar esses guarda-reios, Silvia, para que você tenha. Eu costumo dizer até para os times aqui da UI, eu quero dormir no travesseiro tranquilo. Eu não quero ser acordado de noite por conta de um problema que a gente negligenciou. Então, é muito importante ter esse capítulo e, assim, investimento, né? Claro que você não faz tudo no primeiro momento, mas você primeiro precisa fazer, por exemplo, uma varredura dos seus aspectos regulatórios, né? Porque as empresas, elas não estão só no âmbito brasileiro, né? Ela atua em outros lugares, e cada país vai ter a sua regulação. Então, você precisa ter
a clareza dessas regulações, e não é só a regulação. Por exemplo, a OAB também já tem as suas indicações aqui para a parte jurídica, o CNJ também já publicou isso, quais são as diretrizes, e cada regulador e cada agente, ele vai trazer as suas recomendações, suas diretrizes. Então, é um ambiente muito complexo para você negligenciar. Então, é muito importante você criar processos, um modelo de operação. Como eu falei, né, a gestão de risco nas empresas vai ser impactada, porque você vai ter que fazer a classificação de risco de tudo que você está comprando para inteligência artificial e tudo aquilo que você está desenvolvendo em casa, né? Então, isso aqui é um pouco do capítulo aí quando a gente Boa. fala da governança, né? Pouquinho, bastante. É muita ponta. Eu queria passar para a próxima pergunta, mas é que tem várias perguntas entrando. Então, eu queria tentar juntar essas perguntas, Se porque você quiser, eu posso endereçar aqui, que eu já li a pergunta da Andréia e do Valdir, acho que eu consigo endereçar dentro tá. dessa Então, pauta de AI responsável que deixa eu verbalizar as perguntas, então, e Tá aí bom, você endereça, mas eu queria pedir também depois que os dois também contribuíssem. Bom, claro. a Andrea está dizendo o seguinte: muitas empresas estão focando na automação e na implementação de ferramentas de IA, mas a IA não só entrega valor sobre uma fundação de dados centralizada e uma cultura mudança madura. Aí, a visão de vocês sobre o maior gap de preparação hoje. É o tecnológico, a falta de ferramentas de IA, ou organizacional, que é a falta de maturidade de dados, processos padronizados e resistência à mudança cultural, que é um pouco de tudo que a gente já falou até agora, né? Qual métrica de ROI a empresa deve priorizar na fase inicial para medir o sucesso da IA? Redução de custos ou melhoria na tomada de decisão? E aí tem um terceiro que assim, o que você pode ganhar com aquilo, né? Não são só esses dois, na verdade. E o Valdir lembra muito bem, o Valdir Pandolfi lembra muito bem que é importante deixar claro que uma IA não corrige uma estratégia de negócio fala. Se começou errado, vai continuar errado. Você precisa. E aí a pergunta dele é: tem muito AI washing? Então, André, Bob, se você quiser endereçar, porque eu ia te trazer a pergunta que tem a ver com isso, mas eu trago uma pergunta mais detalhada depois, se você quiser endereçar essa, eu queria ouvir também do André O e de Juliano, Juliana claro, as então, opiniões deles. eu vou tentar ser rápido, né? Mas aí eu acho que o Gil pode contribuir bastante também pela experiência prática. Então, o Andrei trouxe um pouco, né, do AI by design dos princípios, mas na prática, o que que é isso, né? Quando eu falo de design, é eu resolver o problema de uma forma customizada. Então, acho que o ponto de partida para a pergunta da Andrea é que problema eu quero resolver. E aí casa um pouco com o que o Valdir trouxe, né? Para eu desenhar uma estratégia ou ter uma estratégia, né, que se adapte continuamente à mudança, partir de um assessment é importante, porque eu entendo, eu sempre falo que assessment é igual terapia, né? Quando eu vou no psicólogo a primeira vez, eu falo e não sei direito o que eu quero resolver. Aí é importante eu falar, tá bom, vamos começar por aqui. É a mesma coisa uma estratégia, né? Focada aqui no que a gente está falando de AI ou de adoção de tecnologias emergentes. Então, para eu estabelecer uma estratégia, eu tenho que estabelecer um direcionamento. Sim. Então, eu quero ser líder de mercado, eu quero ser inovador, ou eu quero ser eficiente, que aí casa ali com a pergunta do Roy, né? A forma como eu vou medir o resultado da minha estratégia vai muito da minha ambição, né? Então, eu tenho uma ambição de digitalizar meu negócio de uma forma escalável, assim, num curto espaço de tempo. Então, tudo isso, né? Depois de eu ter um diagnóstico daquilo que eu preciso mudar, seja em ferramenta, ter um foundation, igual o Andrei trouxe, robusto, ter governança estabelecida, preparar as pessoas, né, para adotar o kit do 007. Então, todos esses pilares, eu preciso entender o ponto de chegada e aí eu vou definindo o caminho, né? E aí o caminho eu meço com resultados. Então, se o meu objetivo inicial é que as pessoas adotem, talvez uma estratégia de experimentação seja mais adequada. Se eu tô com uma pressão de eficiência muito grande, talvez o que o Andrei trouxe seja melhor. Eu vou focar em 2, 3 casos de uso que eu sei que tem já um percentual de sucesso comprovado no mercado, eu tenho os dados, eu tenho mais chance
daquilo funcionar, eu vou investir minhas fichas ali de uma forma mais conservadora. A hora que o resultado vier, eu vou moldando a estratégia para me adaptar, né, a novos passos ali na maturidade. Então, eu não tenho uma resposta só, né, mas eu acho que o design é eu entender o problema que eu quero resolver. A partir do problema que eu quero resolver, focar no caminho ali, engajando as pessoas para chegar nesses resultados, né? E criar métricas, formas de medir isso no final, para eu Tá, adaptar de novo o caminho. Ah, deu certo, cheguei onde eu queria, não deu certo, e rever a rota se precisar. beleza. Tem AI washing, Andrei? É, eu queria pegar o gancho, sabe, o Juliano falar um pouco imagina o É, seguinte, a Embraer, né, pelo pouco que eu Aham, conheço como o espectador aqui de fora, que eu adoro, né, aviação, é um ambiente regulado pra caramba, né, é um Uhum. ambiente super seguro, talvez só para fazer um link, o quão ó, importante é esse tema, aí olhando a prática, né, aí eu acho que vale a pena o Juliano comentar um pouquinho, aí depois a gente legal. fala aí Do do AI resto, washing. exato. Eu acho que dá para pegar esse tema e eu consigo também aproveitar e dar minha contribuição sobre essa pergunta do gap de preparação e da estratégia, né? Como Perfeito. o Andrei falou, né, a aviação, sem dúvida, é um dos ambientes de negócios mais regulados que existem, né? E a Embraer ela tem um princípio fundamental, né, que está em todas as comunicações, tudo que a empresa faz, um princípio que realmente orienta todas as ações, que é safety first, quality always, né? O que quer dizer o safety first, né? Quer dizer que toda a equipe, né, não importa o nível, é bem ciente, né, e bem consciente da responsabilidade que nós temos, que o produto tem, de quão crítico é e com a seriedade que a gente tem que tratar o aspecto de segurança e a qualidade como algo que é o principal viabilizador dessa segurança. Então, essa segurança é algo que é feito by design em qualquer processo da empresa. Todos os processos são desenhados olhando para a segurança e, obviamente, por causa disso, também olhando para os vários aspectos regulatórios que a gente tem que cumprir. Mas, obviamente, isso traz um certo cuidado ao adotar novas tecnologias, porém, a empresa é bem ampla, né? Então a gente pode escolher onde experimentar em áreas menos críticas, né, para a gente aprender e testar e dominar mais a tecnologia. Então, no caso de IA, né, inteligência artificial na Embraer é o que a gente chama de vertical de inovação. Ela é Uhum. uma das tecnologias, ela faz parte de um seleto grupo de tecnologias e temas tecnológicos que a empresa revisa periodicamente e que são escolhidos como esses temas podem ter grande impacto nos negócios, ou como oportunidades, ou como ameaças, caso a gente não domine. Até por isso que a empresa tem um líder responsável por inteligência artificial. E eu concordo, né, que alguém falou no chat aqui que a gente não tem que fazer uma estratégia para tecnologia, a estratégia do negócio, né? E, de Uhum. fato, a empresa tem um plano estratégico, tem a sua visão de curto, médio e longo prazo, e quais são os principais indicadores desse plano estratégico. E a gente sempre olha a tecnologia, né, o planejamento de tecnologia, olhando para esses indicadores do plano estratégico. A empresa que ela quer ganhar market share, ela quer aumentar o giro de estoque, ela quer melhorar o fluxo de caixa, nivelar o nível de produção, lançar novos produtos, etc. Tudo isso está lá no plano estratégico. A gente olha a tecnologia e fala, poxa, como que aqui eu elevo o patamar, eu torno esses resultados mais fáceis ou consigo alavancar melhor esses resultados. E a estratégia da tecnologia vem a partir do momento em que a gente tem que fazer mudanças na organização, mudanças em processo e mudanças culturais. Para isso, a gente precisa de uma estratégia que vai orientar planos de ação em várias áreas para a gente avançar nesse roadmap. E é muito importante algo que o André falou aqui, a gente entender um modelo de maturidade, a gente entender Isso. onde a gente está e onde a gente quer chegar e fazer um plano para chegar lá. No caso da Embraer, nossa estratégia de inteligência artificial, ela é composta de 3 pilares. A eficiência da empresa, onde a gente está olhando principalmente melhoria da qualidade, da segurança, é,
melhoria dos indicadores financeiros, dos indicadores de resultado, de produtividade, a jornada do cliente, como que a gente pode melhorar a jornada, a experiência e o valor percebido pelo cliente com produtos digitais, e a excelência do produto, né? Que novas capacidades a gente pode eventualmente agregar ao produto, que vantagem competitiva, principalmente segurança, a gente pode trazer para o produto. A gente começa muito pela eficiência da empresa, que é onde a gente consegue tangibilizar o valor, a gente consegue experimentar mais e aprender. Então, hoje a gente tem um pilar que tem um grande foco, né? E o que a gente aprende ali, eventualmente, se desdobra para os outros. Então, a gente parte do modelo de maturidade, e aí a gente estabelece um plano de evolução em algumas fases, né? A gente teve uma fase muito forte de aprendizado, né? Onde a gente estava criando as fundações, entendendo a tecnologia, criando a capacitação das pessoas, criando até um programa de especialização para atrair talentos recém-formados do mercado, formá-los em dados, em IA e trazê-los para trabalhar na empresa. Aí chegou aquela fase de experimentação, de fazer as famosas provas de conceito e os protótipos, que é um ponto assim que todo mundo faz e que é difícil passar desse ponto, né? Depois partimos para uma fase de construção, onde começamos a realmente, o que a gente aprendeu, construir algumas aplicações mesmo, colocar coisas em prática, começar a extrair o valor, e agora a gente está olhando para uma fase realmente de escalar e de democratizar. E aí, nessa hora de escalar, a gente olha sempre para o plano estratégico, faz igual o André falou, quais são as grandes dores aqui? Quais são os 5 ou 6 grandes avanços que vão realmente mexer o ponteiro da empresa, e a gente foca neles. Só que aí tem um conflito que a gente tem que lidar, né? A empresa é muito grande, e IA é um tema que está na boca de todo mundo. Então, todas as áreas, todas as pessoas têm hoje um assistente, alguma coisa de IA no seu celular, no seu computador pessoal, já usa isso no seu dia a dia. Então, se a gente simplesmente fala, vamos focar nos grandes projetos, que é onde traz o resultado, a gente, de certa maneira, deixa de atender toda uma população que já usa IA no seu dia a dia, já viu vantagens de utilizar IA e que pode ficar desassistida. E a gente acaba criando o que se chama de shadow AI, né? A pessoa não usa oficialmente na empresa, mas dá um jeito de usar aquela ferramenta. Então, a gente tem essa nuvem de conflito. Precisamos focar nos grandes problemas, que é onde vai mexer o ponteiro e vai trazer o ROI. Mas, por outro lado, pequenas melhorias em várias áreas, se a gente democratizasse isso, também, na soma, poderiam trazer um ganho significativo, poderia trazer uma satisfação para as pessoas, e é o que realmente faz mudar o patamar, é onde a gente mostra que aquela tecnologia realmente mudou o nosso patamar tecnológico. Então, não existe uma fórmula mágica para tratar esse conflito, uma forma única. Uma que eu acredito bastante é quando a gente foca nos grandes projetos, nos grandes problemas, a gente fazer isso criando componentes, né? Criando treinamentos, criando ferramentas de IA, criando módulos e plataformas que depois a gente possa democratizar e disponibilizar isso para outras áreas, para que elas possam usar sem, como o André falou, abrir uma demanda lá na TI. Então, a gente constrói a solução que vai atender o grande problema, mas constrói criando blocos de Lego, que depois a gente pode distribuir para as outras áreas e promover essa democratização. E isso torna mais perene, né? Aí, pegando só uma pergunta aqui que foi feita, né? Onde que está o maior gap, né? O gap para a gente começar a utilizar IA realmente está nos dados e nas pessoas. Mas aquele gap que vai fazer ela ficar sustentável, perene, que essas soluções vão persistir depois do hype, depois de um ano, depois daquela festa do lançamento, depois da prova de conceito, está realmente na cultura da empresa. E aí, só pegando algumas da regulação, né, obviamente a gente vê que IA pode ter aplicações também nos aviões,
nos outros produtos, né? Mas isso é feito, primeiro, por meio de aprendizado, entendendo bem a tecnologia, entendendo os riscos e com um amplo diálogo com as autoridades, com os outros fabricantes, com os clientes, os operadores. Então, essa evolução é um pouco mais lenta, porque, por ser mais regulado, essa parte ainda anda muito no nível da pesquisa, do desenvolvimento. A gente precisa ter uma robustez muito grande para garantir que essa tecnologia contribua para o aumento contínuo da segurança aí na aviação. Então, essa parte a gente faz muito ainda na linha de pesquisa e foca muito na eficiência da empresa, que é hoje onde a gente vê que está mal ganho. Bem legal. Ô, Quer Silvia, eu falar, quero Bob? falar do AI washing, né? Eu acho que só para a Se você gente quiser deixar. deixar para o final, também a gente deixa. Não, não, só para já pegar e responder isso, né? Porque assim, o ser humano ele é criativo sempre para o mal, né? Então, por isso que É, você tem os processos robustos, a governança. Que, vamos supor o seguinte: você vai comprar uma startup, geralmente você vai vir de empresas menores para poder se valorizar, né? Eles mentem, né? Eles criam, eles aumentam, né? Eles aumentam um pouco do seu produto, da sua capacidade. Ah, eu tenho muita inteligência artificial. Não sei se vocês lembram, teve um caso parecido com isso, que era aquela coisa de quebrar CAPTCHA, né? Que aí na época do RPA, não, tem uma empresa indiana lá que quebra CAPTCHA, e na hora que você via o negócio não era inteligência artificial, era um monte de gente trabalhando e fazendo aquele troço, né? Então, assim, eu acho que como combater isso, eu acho que é trazer, de fato, as transparências, os E aí, princípios, né? Então, toda empresa que tiver esses relatórios, a ética, ela vai te trazer uma confiança, né? Então, uhum. hoje, se você perguntar, André, aquele produto que você desenvolveu ou que você comprou, qual que é o índice de confiança para cada pilar dos nossos princípios? Eu vou te trazer, ó, esse aqui ele está atendendo, esse aqui tá baixo. Então, o sistema, o processo, ele ajudou a gente a trazer essa sabedoria, esse discernimento dentro da companhia, né? Dentro da UI. e acho que só complementando, Andrei, um dos princípios da AI responsável é responsabilidade e ética. Então, eu tenho que permitir que os modelos de AI sejam auditáveis. Então, eu tenho que dar transparência de que dados eu estou usando e quais as variáveis que aquele modelo usa. Isso ajuda um pouco a minimizar, Uhum. né, esse tipo de situação. Então, é aplicar isso de fato ali no desenvolvimento e permitir que esses modelos sejam auditáveis ali para a gente garantir essa parte toda de governança, responsabilidade. Porque no fim do dia, não é a AI, eu não posso falar que foi a AI que tomou uma decisão Foi o equivocada. agente que fez, Uhum. né? Alguém é Quem A culpa é construiu da a gente. gente. alguém é responsável pela decisão que a Isso. AI tomou. Então, por isso que a governança, né, a Uhum. gente falou aqui bastante, ela é um pilar muito importante aí dessa parte de responsible AI ali, Quando a gente da está falando da Isso. responsabilidade. agente, que você comentou, Silvia, imagina o auditor. A UI também tem um outro chapéu de auditoria, né? Eu e a Outro Bob não Uhum. lado, somos também. aqui, somos só consultoria. Mas a partir do momento que você já tiver os agentes executando tarefas, tomando decisões, aonde que são os processos auditáveis, a auditoria independente, a auditoria Uhum. interna, ela vai auditar isso. Aí ele vai ter que ter permissão de acesso, ele vai ter que ter toda a parte de segregação de função, exatamente como uma pessoa. Então, olha o nível Uhum. de complexidade que você também está trazendo para as empresas. As pessoas não pensam, vamos fazer os agentes. Calma, se for um agente informacional de RH, tudo bem, risco baixo. Agora vai fazer os agentes que vão fazer compras de pedido, vão aprovar requisições, esse tipo de coisa. Aí você Uhum. tem que ter uma governança, né, maior ainda, né? Eu acho É que tem um um dos ponto. Oi, desculpa, diga, Juliana, pode Não, vou falar. só falar que um dos trabalhos que a gente tem feito com a comunidade é justamente definir o que é confiabilidade para sistemas de IA, né? Então, tem vários critérios que estão sendo pensados, né? E é um tema que ainda está muito aberto a estudo, né? E um deles é justamente um conceito de explicabilidade, né? Como que a gente faz para enxergar a IA não como uma caixa preta, né? Mas entender o que ela está fazendo para que a gente possa medir a robustez e testar a consistência daquilo, né? Isso, de acordo com a aplicação, com o tipo de sistema, apresenta vários desafios, né? Mas é algo que a gente precisa fazer para dar esse próximo passo, né? Até lá, a gente tem sempre
pelo menos um princípio que a gente tem é que a decisão é sempre associada a um CPF, né? Mesmo que seja É isso. decisão de comissionar um sistema automatizado, mas a tomada de decisão, ela não é delegável, ela pertence sempre às pessoas, daí a centralidade no humano. A PL leva a responsabilidade civil, tá? Tá Sim. descrito lá hoje. Sim, Ela não está ainda civil e sancionada, até mas e fora do Brasil até criminal, né? Então, se eu, por exemplo, um Nil da vida bater em alguém, ele tem que ser responsável por aquilo. É, Vai longe essa conversa que a gente podia ficar o dia inteiro. exatamente. A conversa é complicada, mas tem várias. Gente, está chovendo pergunta aqui. Eu estou tentando É, virar. essa é boa pro Andrei, a É, do Giovanni é é, boa pro Andrei. A, a Giovanni é boa para o André, entendeu? Tem várias aqui, mas deixa eu ver. Ah, sim. Como é que lida com o black box? É isso que eu ia falar. Quer dizer, já para não perder o fio da meada aqui, né? A gente falou de IA explicável, porque tem coisas aqui que tem que estar no meio do balaio, né? A IA tem que ser explicável, a decisão tem que ser explicada, o consumidor pode contestar, o cliente pode contestar, o funcionário pode contestar. Então, como é que lida com essa coisa de que quanto mais complexa, mais síndrome de black box a gente pode ter? assim, aí eu acho que a gente tem que sempre ter um trade-off, né? Por exemplo, eu já vi isso até numa palestra sobre segurança ocupacional, segurança dentro das fábricas, né? Se aquele algoritmo não é 100% confiável, você não vai botar ele para ficar supervisionando vida humana, né? Então, Uhum, você tem os trade-offs. Então, tudo, não tem o certo e errado nunca, você tem que sempre medir. Mas eu acho que a partir do momento, Silvia e pessoal, eu acho que quando você cria os seus processos, seus controles, né, as suas linhas de defesa, que é igual as empresas fazem hoje, só que é uma nova disciplina para a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela gera, ela faz igual um ser humano, ela cria coisas, ela inventa coisas. A gente já viu aí na internet uma empresa canadense aérea que lançou um chatbot que conversava com os clientes e ela inventou uma nova forma de reembolso. Teve um cara nos Estados Unidos que conseguiu foi. comprar um carro por $1, um carro zero, porque ele conseguiu fazer a engenharia dentro da inteligência artificial. Então, como é que você mitiga esse tipo de coisa? Com guarda-reios, com controles robustos, né? Com tudo isso que a gente está falando. É, é você colocar esse troço de pé, com sistemas, com tecnologia, com processos, né? Porque o ambiente é tão complexo, né, que você precisa estabelecer isso, esse framework. E aqui na UI, por exemplo, eu não comentei, a gente tem o nosso ecossistema de inteligência artificial centralizado. Então, qualquer funcionário, estando nos Estados Unidos, Canadá, no Japão, no Brasil, consegue desenvolver os seus agentes dentro de uma estrutura já governada, não é aquela coisa silosa, em cada país tem o seu, cada UI. Não, a gente criou um negócio robusto, centralizado, porque isso facilita, de certa forma, também a governança. E você tem outros benefícios, a reutilização, componentização, né, os assets que você vai criando. Então, a UI fez uma plataforma única, ela seguiu por esse caminho, só que é uma plataforma única, mas super flexível, que você consegue colocar diversas tecnologias ali dentro, super robusta. Então, a gente já tem uma série de agentes, uma série de coisas já funcionando internamente. Então, tem esses pontos, né? Agora, como evitar tudo isso é controle. Controle, Controle. procedimentos, diretrizes, regras, é a burocratização para o bem, vamos dizer assim. Ou seja, vai começar a mexer com a IA, você precisa estar preparado para esse tipo de coisa, porque alguma resposta você vai ter que dar e alguma cobrança você sempre vai receber, né? Então não tem jeito. Gente, a gente tem 10 minutos aqui e eu não posso deixar de lado, e o André acabou de me ajudar aqui. Fazendo uma pergunta sobre mudança cultural, e aí eu queria entrar nessa questão. A gente tem várias perguntas, inclusive perguntas sobre o excesso de demissões que está aparecendo no mercado, botando a culpa na IA, né? Eu acho que a questão é, se a gente tem um conceito de que é human in the loop, mas é centrado no humano, a gente tem dois componentes que são o mesmo, que é o humano, tá? Então a pergunta é para todos vocês, e eu queria explorar um pouco essas questões, tá? O Juliano, por exemplo, falou que é importante você desenhar uma estratégia de IA focada no negócio, você não pode esquecer das pessoas que estão lá já consumindo a IA, porque você corre o risco de ter a Shadow AI, isso é verdade. Andrei lembrou que é importante você democratizar
o acesso, mas garantir a centralidade para evitar não só retrabalho, como também o compartilhar e para favorecer o compartilhamento de soluções que funcionam para mais gente. Então, a gente tem um conceito aí de que é preciso costurar uma colcha que envolva o humano de tecnologia, de práticas e de responsabilidades e governança. Eu acho que se a gente somar. Então, eu queria ouvir de vocês isso. Bob, você quer começar falando de design e cultura digital? Sim, posso falar. Por Então, favor. né, design é resolver um problema, é a gente ter isso, né? Eu vou Exatamente. desenhar uma solução para um problema. E a cultura digital é isso, são os comportamentos para adoção das ferramentas. Então, num cenário positivo, né, aqueles cenários possíveis lá do estudo da IA, para a gente brincar um pouquinho em possibilidades, né, num cenário de crescimento, de transformação positiva, né, onde a AI vai transformar positivamente, a gente vai ter uma mudança de evolução das habilidades humanas, né? Então, Uhum, um médico com muitos dados disponíveis e modelos de AI vai fazer diagnósticos melhores. Eu vou facilitar a pesquisa para encontrar remédios melhores. Então, no mercado financeiro, eu vou operar melhor. Então, nesse cenário, né, de evolução de habilidades, saúde, aeronáutica, defesa, a gente vê as habilidades potencializadas pela IA. E aí, um desenvolvimento humano dessas capacidades, né? Eu vou contratar baseado em habilidades, né? Vai uhum, ser menos hierárquico ali, eu potencializo os resultados. Desenvolvo capital humano. Num cenário de colapso, né, onde tem muita regulação, deu tudo errado ali, eu estou no outro extremo, a gente pode dizer, né, que eu não fiz a inclusão digital, né, da sociedade de uma forma igualitária, e aí eu vou ter uma amplitude geracional muito grande, né, e vai ser difícil lidar com isso, né, com esses extremos, de uma geração que já nasce conhecendo a AI ali, e de uma geração que está envelhecendo e crescendo, né, então como que eu equilibro esses dois mundos. E aí vai ser um cenário onde, de fato, investir em reskilling, upskilling, vai ser fundamental para manter uma sociedade saudável, né? Eu não posso só, né, substituir por uma tecnologia e não pensar ali em como fazer essa capacitação, essa reinclusão dessas pessoas. Então, a gente vê ali essa parte, né, de resolução de problema e de adaptação da cultura nesses dois extremos. E sempre a palavra-chave é adaptação, né? Eu acho que uhum. cada vez mais as mudanças estão acontecendo mais rápido. Antes, uma tecnologia, ela demorava 20 anos para ser adotada. Hoje é 3 meses, um dia. Tem dia que eu falo, Andrei, de manhã sai um negócio, à tarde sai o outro. Vou ter que, o que a gente treina primeiro, o que a gente foca Diário. primeiro. Então, é cada vez mais, né, a gente ter esse acompanhamento para empoderar as pessoas naquilo que faz sentido dentro dessa governança. Quando a gente fala de governança, parece uma coisa simples, mas eu falo que uma orquestra só funciona depois de muito ensaio e processo. Uhum, Então, fazer essa plataforma ali com framework de cyber, framework de compliance, que são os controles e os riscos, para o usuário achar aquilo fácil, falar, eu só clico aqui e faço o meu agente. Eu só pergunto aqui e tenho a minha resposta. Tem todo esse trabalho de fundação, né? Então, eu acho que a preocupação é a gente manter a flexibilidade, né? Manter essa estratégia ali de inclusão, mas ao mesmo tempo estar preocupado ali em como eu sustento isso. legal. Juliano, eu comentei, você tem vários aspectos, né? Mas tem, assim, primeiro, tem construção de confiança, né? Uhum, Com as pessoas, e aí tem esse receio das pessoas. A IA, em tese, a IA não substitui pessoas, ela substitui tarefas ou ela faz tarefas que são repetitivas, operacionais. E se tem pessoas nessas posições, é como a Bob falou, a gente precisa uhum, pensar em reskilling e upskilling. Então, eu queria ouvir de uhum. você, como é que vocês estão encarando, olhando para tudo isso?
Como é que a gente pode falar de formação de competências, de uso ético, por Uhum, exemplo, deixar todo mundo usar a própria IA significa estabelecer uhum, algumas regras de governança para o cara não sair colocando dado onde não pode, por exemplo, uhum. né? Eu imagino que isso esteja no cardápio. Sem dúvida tá, né? A inclusão que a Bob falou, acho que ela transborda para dentro das empresas, né? Nós, como atores da sociedade, também temos que atuar na inclusão de novas tecnologias, na capacitação das pessoas. Nosso caso, a gente tem diferentes personas, né? E cada uma tem diferentes trilhas de capacitação, de treinamento, desde citizen, o usuário cidadão, que a gente chama, aquela pessoa que tem que aprender, tem que saber usar a ferramenta instrumentalmente no seu dia a dia, no seu trabalho, precisa ser capacitada para isso, até aquele especialista na tecnologia, que é um papel que a gente não tinha antes e que agora precisa ter, e até o líder, que vai saber liderar essas pessoas, usar essas ferramentas, tomar decisões baseadas em dados, baseadas nessas ferramentas. Então, tem todo um trabalho de treinamento e também de governança, né? Porque para a gente permitir a democratização, a gente precisa estabelecer alguns limites e alguns padrões, né? De conseguir Uhum. dar ferramentas que sejam mais fáceis de se utilizar, para que cada projeto seja construído a partir dos sucessos anteriores e não seja algo começando do zero. Então a gente tenta estabelecer uma governança adaptativa de que, poxa, quem quer fazer um trabalho local para melhorar o seu dia a dia, você tem uma certa liberdade, um certo grupo de ferramentas. Se você quer fazer um sistema que toca várias áreas da empresa e lida com aspectos críticos do negócio, aí você tem algumas etapas a mais que cumprir, existe mais algum treinamento, tem que passar pela avaliação de um centro de competência. Mas, a gente tem um trabalho de aculturamento das pessoas. Existem essas perguntas, se a IA vai substituir o trabalho de alguém, se a IA vai emburrecer as pessoas, se elas vão confiar muito na decisão da IA e vão deixar de pensar por si próprias, né? Eu acho que são perguntas importantes, são coisas que nós, e principalmente as lideranças de todos os níveis da empresa, têm que estar atentas, mas eu vejo isso com certo otimismo, né? Se a gente olhar, mais uma vez olhando para o passado, né? E eu gosto de dados, eu gosto de ter dados para mostrar o que pode Uhum. acontecer. Antigamente, para fazer, o projeto do avião normalmente dura aí de 6 a 8 anos, 5 a 8 anos, envolve alguns milhares de pessoas trabalhando nele, né? Na década de 80 já era assim, né? Já demorava 5 a 8 anos e tinha milhares de pessoas trabalhando. Só que as ferramentas que tinha na época, quem fazia projeto, tinha caneta nanquim, tinha régua, tinha papel vegetal, estilete, os trabalhos de produção eram muito manuais, né? Hoje, a gente tem computadores, sistemas tridimensionais, modelos matemáticos que fazem simulações, temos robôs na linha de produção que automatizam várias tarefas. Mas temos as mesmas milhares de pessoas e continua demorando de 5 a 8 anos para desenvolver o avião. Poxa, então a tecnologia ela não contribuiu com nada, né? Não, contribuiu bastante, obviamente. Houve, sem dúvida, uma redução de tempo, né? Mas uma pessoa, um engenheiro, um operador de produção atualmente é no mínimo 100 vezes mais produtivo do que há 30 anos atrás. Então, aonde foi essa produtividade? Foi para complexidade, foi para segurança, foi para novas capacidades. Então, existiam outras prioridades para serem atendidas pela tecnologia. O produto ficou mais seguro, ficou mais leve, ficou mais barato, ficou com melhor desempenho, tem mais funcionalidades. Hoje todo mundo tem internet, assiste filme dentro do avião, coisa que não tinha antes. Antes a gente fazia 1 ou 2 estudos para cada solução de engenharia, hoje a gente faz 20, 30, Uhum. consegue ter soluções muito melhores. Então, essa produtividade ela foi direcionada para essa eficiência, que era o que trazia mais valor para o produto, mais valor para o cliente. Eu acredito que a IA vai trazer algo nesse nível, ela vai nos dar um outro patamar ainda é, de complexidade e de apoio no trabalho, sempre ajudando as pessoas a serem melhores
mas a gente tem que ficar atento para isso. Não é automático, nós temos que Não é. atuar fortemente nisso. Maravilha. Andrei, a gente está chegando, vai jogar para você. Acho que queria pegar esse gancho do Juliano, que é muito bom, que assim, o resultado invisível do uso da IA e da tecnologia que as pessoas não prestam atenção. Não precisa ser tudo mais rápido, mas pode ser muito diferente do que você não conseguia fazer 10 anos atrás, né? E o tempo até pode ser o mesmo. Mas como é que a gente lida com o Human in the Loop, o valor social? E principalmente essa gestão da percepção que as pessoas têm de como a tecnologia vai mudar o trabalho delas e a vida delas. Silvia, é interessante porque eu olho para dentro de casa, né? Minha filha tem 14 anos de idade, ela já é alfabetizada em inteligência artificial. Para ela, aquilo ali já é nativo, né? Uhum, E, ao mesmo tempo, quando você vai nas empresas, às vezes tem uma pessoa que não se dá bem até hoje com computador, né? Então, você tem esse leque também. Mas eu acho que a Bob e o Juliano comentaram bem. Eu acho que o principal, um dos principais fatores que a gente enxerga, como a gente enxerga gaps dentro da empresa. Um exemplo super bacana que a UI fez globalmente, ela lançou um quiz para todos os funcionários. Um quiz que eram 20 perguntas mais ou menos, mas que no final ele sabia a capacidade e a proficiência de cada funcionário da UI em termos de inteligência artificial, olhando conscientização, olhando viés, olhando a parte mais técnica. Então, começar por um raio-x, de novo, a consultoria falando, né? Vamos fazer o assessment e tal, mas é isso, você precisa palpar para entender os seus gaps. E aí, ali você já faz um retrato da tua corporação e qual o seu desafio que você tem para fazer o upskilling, o reskilling, porque, sem sombra de dúvida, é uma outra era que a gente está vivendo. A inteligência artificial ela vai deixar a gente super-humano, né? Ela não vai substituir a gente, né? Os copilots da vida que estão aí deixam a gente mais produtivo e aí a gente fica pensando, trabalhando mais de forma estratégica, mais tática, como o Juliano trouxe aqui, por isso que é bom ver a prática, né? Como é que é isso na prática? Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta quem não investir nisso. As empresas que, por mais que seja uma empresa de mineração, uma empresa de perfuração, elas precisam trazer cada vez mais inteligência artificial para aprimorar, para melhorar a qualidade, para trazer mais segurança, para trazer mais eficiência financeira também, naturalmente. Então, é muito importante todas as empresas, porque eu costumo dizer, as empresas que não, os humanos não vão substituir as empresas, a inteligência artificial não vai substituir os seres humanos, mas as empresas que têm inteligência artificial vão substituir aquelas que não têm. Não Eu tem, acho que isso para concordo. mim é E eu só fato. É só você olhar queria aí a história. Só queria adicionar um negócio no que o Andrei está falando, né, que o Juliano também trouxe, essa coisa de democratizar também a tecnologia, né, e deixar disponível para a ponta. O ser humano é criativo, então às vezes você projeta aquela IA para resolver um problema. A capacidade de adaptação e uso, reuso daquilo para resolver coisas que a gente nem estava pensando é infinita. Então, isso é o legal do ser humano, né? Ele conseguir É. adaptar aquilo e com as lições aprendidas se reinventar. Então, essa parte, a gente não pode menosprezar essa parte da criatividade, que isso, inteligência artificial nenhuma substitui, né? Eu acho que é Eu, um eu, con- fator importante ali. eu concordo com você, especialmente nesse momento em que somos todos aprendizes, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Conseguir ter uma cultura corporativa que aproveita essas novas experiências revisitadas e que de repente pode nascer uma ideia nova, é fundamental, né? Eu vou dar um exemplo que tem um vídeo rodando no Instagram de uma garota cega que usa o óculos da Meta, que narra para você as coisas, não para ficar narrando, mas para conseguir navegar pelo mundo físico e escolher coisas da prateleira. Ela pede para o óculos para ela o que eu estou Espetacular. segurando agora. Então, assim, os caras que desenharam os óculos da Meta não pensaram Não nisso, pensaram nisso? né? Então, eu acho que esse é um momento interessantíssimo. Bom, gente, a gente chegou no final, tem muita gente no painel ainda. Tem algumas perguntas que sobraram e que eu vou passar para vocês e tentar endereçar. A gente tem, pessoal, quem deixou a pergunta, a gente tem o e-mail de vocês, a gente se compromete a devolver a resposta. Eu queria só fechar com uma reflexão de vocês super rápida, né? Que passos, assim,
o que vai separar as empresas? A gente já falou, já todo mundo ficou claro o que separa as empresas que vão ser faróis e as que vão ficar na lanterninha, né? Mas eu queria uma reflexão de vocês o seguinte: que passos dar agora para começar 2026 transformando intenção em impacto? Quando a gente fala de IA. Quer começar, Eu posso. Juliano? Vou falar, Juliano, Eu por ia favor. passar para ele, porque agora é a vez dele começar. Bom, eu posso começar. Primeiro, essa empresa não fez ainda, né? Olhe para os seus dados, cuide dos dados primeiro, faça como a Bob falou, uma vez que você tem os dados, comece experimentando pequeno e evoluindo aos poucos, como vai aprendendo e vendo valor, para não precisar desperdiçar recursos, mas, sobretudo, é importante lembrar que qualquer tecnologia, e a IA, ela planifica o jogo, né? Ela torna os pequenos mais próximos dos grandes, né? Hoje, o dono da padaria tem, com computação em nuvem e tudo mais, tem o poder de processamento que um banco tinha anos atrás. Então, é só pensar nisso. O uso da tecnologia é uma vantagem competitiva, principalmente para quem está atrás em outros aspectos, como orçamento e quantidade de pessoas ali. Maravilha. Andrei, agora passar para É, você. eu vou ser bem pragmático, vou dar 5 etapas. Eu acho que é entender profundamente o problema de negócio, né, para que precisa ser resolvido, trazer aonde que eu quero colocar isso, onde que eu vou olhar, não precisa olhar para a empresa inteira no primeiro momento. Eu acho que você também fazer toda a adaptação dos seus processos organizacionais para entender como que a inteligência artificial, os agentes vão poder contribuir, acelerar ali, né, daí pensando nos processos da empresa. O Juliano falou, investir em qualidade de dados, governança, você tem que ter um modelo operacional para tratar isso, uma fábrica de dados, porque isso vai ser um negócio perene. E encarar a fricção, né, organizacional, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar barreiras não só técnicas, né, mas barreiras mesmo políticas. É importante você encarar essa fricção, que vai fazer parte. E, por fim, estabelecer as métricas de sucesso para que você possa, de fato, capturar tudo que você está trazendo de valor, né? Então, eu resumiria nessas 5 etapas aí. Maravilha. Bob, para você fechar a história, a nossa conversa aqui. Divirtam-se. Eu acho que a tecnologia é o kit de ferramentas. Então, a gente no dia a dia, né, em qualquer empresa, a gente tem pressão de metas, pressão de resultado, tempo curto, burocracia, regulação. Só que se a gente se deixa conformar por isso, a gente não deixa de melhorar, né? Eu continuo fazendo avião como eu fazia com o Nanquim lá 10 anos atrás. Então, Exatamente. guarde um percentual do seu tempo ali, se organize para aprender, para testar, para falar, putz, isso aqui não gostei, isso aqui melhorou. Então, ó, vamos negociar para implementar e fazer disso parte, mas eu acho que é isso, trate isso, né, a mudança, não como um sofrimento, mas como uma diversão, sejam curiosos, assim, e façam um bom uso, né, do que tem. Cada vez mais a gente tem mais coisa legal ali, então a curiosidade é uma coisa bacana. Maravilha, muito bom. Gente, queria agradecer. E a Andrei, só te dar um recado aqui. Tá todo mundo pedindo o quiz, tá? Tá todo mundo querendo E até eu quero esse quiz. Enfim, eu sei que é uma coisa interna, avalia a possibilidade aí de abrir Tá o bom. quiz, a gente mandar para o pessoal o link. O quiz Gente, não substitui a terapia, é igual quando você não, faz o TCC lá. não mesmo. Muito bom. Gente, para todos vocês que acompanharam a gente, eu queria agradecer super as perguntas, a interação, as conversas no chat que ficaram maravilhosas. Para vocês três, eu tenho milhões de agradecimentos, vocês trouxeram insights sensacionais. Obrigada mesmo pela oportunidade de conversar com vocês. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Agradeço de novo a todo mundo e primeiro, isso vai ficar gravado, a gente vai mandar para vocês um link depois para vocês reassistirem. As perguntas que vierem a gente vai tentar responder por e-mail. E, de novo, obrigada, gente. Só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado. pessoal. Tenha uma Até ótima mais. semana. Obrigada, gente. Tchau.